Olá, queridos, eu sou a Tia Ione do Ministério Pitoquinhos. Estamos hoje com um bate-papo sobre o Ministério Infantil com duas convidadas especiais, Samile e Nívia Figueiredo. Espero que vocês gostem da nossa conversa, que vocês também possam comentar, que vocês possam curtir, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que creio que será de grande ajuda para quem está começando a trabalhar no Ministério Infantil e também para relembrar algumas fases, né, de quando nós participamos do Ministério Infantil como alunos, como crianças, né? Então vamos estar nesse momento já dando início, falando sobre uma lembrança sua de como criança no Ministério Infantil. Então, eu estava lembrando que quando eu era criança, depois de um tempo, as professoras, elas tiveram a ideia de todo domingo uma criança diferente levar a palavra. Não só escutar, mas levar a palavra. E uma das coisas que mais me marcaram no Ministério Infantil foi isso. A primeira vez que eu levei a palavra sendo uma criança, eu preguei para outras crianças e eu nunca me esqueço, assim, ficou tão marcado na minha mente que eu lembro que eu preguei sobre Jó. Que Jó tinha tudo, né? Assim, tinha muitas coisas, era um homem muito abundante e depois passou por uma grande provação, Deus tirou tudo de Jó e depois estabeleceu tudo em dobro, restituiu, né? Na vida de Jó, por conta da fidelidade. Eu nunca me esqueço, é uma coisa que me marcou, foi isso, da primeira vez que como criança, que eu achava que só as tias poderiam pregar ou só o pastor poderia pregar, né? E eu como criança preguei para outras crianças também. Então isso me marcou muito. Já comigo, eu não sei se eu lembro muito, assim, eu tenho muita lembrança de dinâmicas o tempo todo com a palavra, assim, e eu amava. Pra mim era algo que, porque sempre saía da rotina, sabe? O ministério que a gente fazia parte, eles focavam muito na palavra, ensinavam muito com a dinâmica de criança. Então, toda vez que trazia algo diferente, um boneco ou um brinquedo ou alguma coisa assim diferente, aquilo pra mim era o máximo, porque tava saindo um pouco da rotina e de certa forma eu aprendia mais, né? Sem contar que a gente sempre também cantava nos momentos dos cultos, a gente tinha a oportunidade de estar louvando e dançando também. Eu lembro muito bem, assim, dos momentos de apresentações cantando e dançando. Eu acho que foram as coisas que mais me marcaram, assim, que ficou guardada, assim, eu sei que eu vou levar pro resto da minha vida. É interessante, né, porque são realidades diferentes, né? A criança, ela quer novidade. E algum tempo atrás, como no caso, no meu tempo, não é muito longe, mas assim, como a gente consegue perceber essa diferença. Nós não tínhamos a salinha para as crianças estarem no culto, as crianças elas participavam do culto junto com os pais, mas nos sábados, que eram os ensaios do grupo das crianças, nós tínhamos aquele momento só para as crianças e era um momento muito prazeroso o ensaio das crianças. E eu lembro que a tia, né, do grupo das crianças, ela fazia uma vez por mês um jejum, né, uma consagração com as crianças. E ela ensinava a gente a orar, ela orava e nós repetíamos. E hoje, assim, é muito... Você fala assim, jejum para as crianças... É tipo que algo de outro mundo, né? Uhum. Mas assim, não era uma coisa que era obrigado, era imposta. As crianças iam com todo prazer. No final ela fazia um café da manhã com as crianças, era muito prazeroso. E isso ficou assim marcado na minha mente. Mas nós não tínhamos assim, o culto estava lá com os adultos e as crianças saíam naquele determinado momento para aprender, né? Na linguagem da criança. E algum tempo, quando começou a surgir isso, surgiu, mas assim, eu via como uma forma negativa, porque assim, tirava as crianças, porque as crianças atrapalhavam o culto dos adultos. Então, tirava duas pessoas para ficar responsável pelas crianças, aquelas pessoas sempre perdiam todos os cultos, porque elas eram as babás das crianças. E as crianças ficavam lá, assim, o pensamento que tinha
de quem estava fora era só para... Não, tirou as crianças de lá, os pais agora estão tranquilos e as crianças vão lá brincar, vão assistir qualquer desenho, pega qualquer coisa lá e coloca as crianças lá. Importante que elas não atrapalhem o culto. Mas quando isso foi tomando uma dimensão maior, foi começando a se pensar em como agir com as crianças para que elas também pudessem aprender, como o Samile falou, né, que era muita palavra. Ela aprendia a palavra, mas numa metodologia com dinâmicas para a idade, né, para a criança. E isso é muito importante, porque até hoje muitas pessoas olham assim e falam: Ministério Infantil é só, bota lá uns palhacinhos, bora pular, bora brincar. E não é isso. Ministério Infantil é algo muito sério, apesar de ser crianças, mas é algo muito sério. E como nós estávamos aqui conversando antes, que o coração da criança é de quem chegar primeiro. Eu fui nascida e criada no Evangelho, mas assim, não tive um momento assim de dizer assim, não, o departamento infantil era algo que a gente conseguia aprender separado ali nos cultos. Não, nós chegávamos na igreja, sentava do lado do pai ou da mãe, a maioria das vezes dormíamos no culto, mas era aquilo ali. O momento especial do Ministério Infantil na nossa igreja era só mesmo os ensaios para as crianças cantarem no domingo à noite, e era esse momento maravilhoso que a gente tinha dos círculos de oração, que nós tínhamos separado para as crianças. Mas é muito importante nós olharmos com essa visão para o Ministério Infantil. Nós vamos tirar as crianças do meio dos adultos. Por quê? Para quê? Porque qual é a sua intenção em tirar as crianças dali? É só para não atrapalhar os adultos, ou você tem mesmo a intenção de que eles também sejam alcançados pelo Senhor, de que eles sejam ministrados, né, pela palavra? E nós, muitas das vezes, nós olhamos de fora e pensamos assim, não, é fácil, mas nós precisamos nos preparar para isso. Do mesmo jeito que nos preparamos para falar para os adultos, nós precisamos ainda mais nos preparar para falar para as crianças, porque o adulto você chegou ali, leu, vai explicar, mas a criança, além de você ler, estudar e explicar, você tem que mostrar, porque você tem que trazer algo que chame a atenção delas. E eu já ouvi muitas pessoas falando assim, mas no meu tempo não tinha nada disso, e as crianças aprendiam. Isso. Não é a mesma coisa, né? E a palavra do Senhor diz que nós precisamos renovar nossa mente. Precisamos viver em renovação, né, da nossa mente. E eu louvo ao Senhor, porque hoje tem muitos tios, muitas tias. Isso é algo novo, né? Você vê, tia de Ministério Infantil, tio. Porque antes os tios e as tias do Ministério Infantil eram só dirigentes de grupos e aqueles que ficavam na escolinha, né? Mas hoje você vê tantos tios, tantas tias de Ministério Infantil que ministram para crianças com a metodologia, com a dinâmica, com didáticas diferentes, né, para alcançar essas crianças. Então, assim, nós temos crescido, né, e é algo para nós nos alegrarmos com esse crescimento do Ministério Infantil. E como foi que vocês começaram a trabalhar se envolver, na verdade, né, com o Ministério Infantil hoje, agora, não mais como criança, agora como tias de Ministério Infantil, como colaboradoras do Ministério Infantil, né? A minha primeira experiência com o Ministério Infantil foi há uns 2 anos atrás, como colaboradora, porque eu comecei a me envolver em algumas ações sociais e eu ficava no departamento infantil. No começo eu ficava assim muito acanhada por criança, porque é uma coisa que eu acho até legal, assim. Quando você começa a trabalhar com criança, muita gente acha que criança é difícil, mas eu acho que é muito mais fácil trabalhar com criança do que trabalhar com adolescente. Porque às vezes quando você vai falar para um adolescente, ele já tem todo um conceito, ou pelo menos acha que tem um conceito formado da vida. E a criança não, ela tá sempre muito atenta para o que você vai falar. Ela presta realmente atenção, ela tem dúvida. Então,
não é você chegar pra criança e falar qualquer coisa e achar que a criança vai se conformar com aquilo. Não, ela quer aprender mais. Ela realmente presta atenção. Está mais aberta, né? Isso, e pra aprender. Ela tá mais aberta pra aprender. Então, trabalhar com o Ministério Infantil, me envolver com o Ministério Infantil, como é que eu posso dizer? Ele tirou, assim... Não é bem tirou a palavra, mas assim, ele me cobrou muito. Depois de um tempo eu percebi que não era só ficar durante 2 horas com a criança, ou então assim, contar uma historinha. Não, eu precisava realmente me dedicar. E quando eu dei por mim, eu já estava envolvida totalmente com as crianças. E a partir quando as pessoas da minha igreja descobriram que eu estava trabalhando com crianças em ações sociais, me colocaram também na igreja, e você não, assim, acaba que as crianças te escolhem, não é você que escolhe, porque por mais que você tente sair, porque realmente cobra muito de você, você não consegue. É tia pra sempre. É tia pra sempre. Tia. Sim, ainda. Sempre tia. E isso é muito legal, que as crianças todas me chamam de tia. Eu fico, gente, pelo amor de Deus. Você, Mili? Já no meu caso, na verdade, eu sempre estive envolvida com criança. Eu sempre gostei muito. Tanto que eu sou uma criança. Mas então, começou na igreja, quando houve mesmo, assim, uma necessidade. Estavam precisando de mais gente, e aí me chamaram: Sam, você tem interesse? Porque eu já andava com criança, eu já gostava de criança, e estavam falando: Sam, então... vamos. E aí, aquela coisa... Fui a primeira vez, e aí me preparei, e aí as crianças, tipo, me surpreenderam, porque é gente nova chegando, então elas recebem da melhor maneira possível. Coisa que eu acho que os adultos, os adolescentes ficam meio assim: será que é bom, será que... Não, a criança é tia nova, venha, vamos e vai. É engraçado porque as crianças, elas vêm, tipo assim, pura. Os adolescentes, quando vai ter uma pessoa que vai ministrar para vocês hoje, eles já vêm com um conceito ali, né? Um pré-conceito da pessoa. Será que vai falar assim? Será que o que vai trazer? Eles já vêm ali todo armado. Isso, e com a criança é diferente. E aí eu comecei aos domingos fazer a aulinha para elas. E algo que você falou sobre estar preparado. E como a gente, muitas vezes, por muito tempo, subestimou as crianças. Eu vivi experiências com as crianças que eu acho que eu nunca vivi no grupo de adolescente, nem de jovem, nem com os adultos, nem em culto nenhum. Foi único aquele momento que eu tava com elas. E algo que eu não percebi na hora, e depois eu vi os frutos. Eu lembro de uma vez que foi um domingo, eu tava com as crianças no departamento infantil, e aí eu senti do Espírito Santo da gente fazer um momento de oração. E aí eu falei, antes da gente começar, a gente sempre orava, claro, antes do momento da palavra, mas eu falei, a gente vai fazer algo diferente hoje. Eu ministrei a palavra para eles rapidinho. E aí eu senti muito forte o Espírito Santo falando que queria esse momento de oração com eles. E aí eu falei, a gente vai afastar as mesas. E aí eu falei, vocês vão ficar do jeito que vocês quiserem. Quem quiser ajoelhar, ajoelha. Quem quiser sentar, senta. Quem quiser ficar em pé, fica. Fiquem à vontade. E aí eu coloquei uma música no meu celular. Foi tão assim... espontâneo, que eu nem tive tempo de preparar música nenhuma, nem pedir caixa de som, nem nada. Eu tinha uma música no meu celular, eu falei, Espírito Santo é essa, aí eu fui, coloquei a música, eu falei, vou botar essa musiquinha aqui do fundo, e aí vocês fiquem à vontade, e eu creio que o Espírito Santo vai tocar em vocês. Hoje o Espírito Santo vai tocar vocês. Mas o Espírito Santo toca em criança, a criança não tá nem aí, né? A gente ouve muito. A gente subestima, né? E criança, não entende. Não entende isso, não. Não tá preparado pra isso. E aí, a minha irmã mais nova que eu, e aí tava ela e outras crianças, e a gente fez esse momento, e eu ali intercedendo. Eu falei, fiquem à vontade, ignorem o coleguinha que tá do lado de vocês, é vocês e o Espírito Santo, ele quer tocar vocês. E aí deixei lá, e fiquei, de cá, intercedendo. E aí eu recebi a minha porçãozinha, eu também entrei no meu momento de oração,
E aí acabou ali, depois todo mundo levantou e tal. Eu falei, alguém quer compartilhar? Ninguém quis falar nada. Eu falei, ó, tá bom. Eu sei que o Espírito Santo fez alguma coisa, eu não tô vendo, mas eu sei que ele fez. E aí outro dia em casa com minha irmã, eu conversando com minha mãe, a gente falando sobre toque do Espírito Santo. Aí ela falou que a primeira vez que ela sentiu o Espírito Santo foi naquela vez que eu botei a musiquinha, que eu botei todo mundo pra ficar à vontade, e ela começou a orar e ela começou a sentir um arder mesmo, sabe, o fogo do Espírito Santo nela. E eu fiquei assim, meu Deus, tipo, na hora eu não vi nada acontecendo. Porque nem sempre a gente vai perceber logo naquele momento, né? É como... eu digo assim que a libertação, a transformação, tem pessoas que aceitou agora, você já vê a mudança, mas tem pessoas que o processo é demorado. Sim. E conosco que trabalhamos no Ministério Infantil, é assim também, porque a gente vai ali semeando, vai plantando, mas os frutos, às vezes a gente só vai ver depois que a gente já tiver muito tempo lá na frente, né? Verdade. E é por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho. Quando envelhecer, não vai se desviar. A semente, ela tá ali, lá, né? foi lançada, né? E por isso que a gente precisa ter cuidado, porque uma coisinha que a gente fala aqui vai ficar ali na mente da criança por muito tempo, né? E marca, né? É muito sério. As lembranças marcam. Marca. Tratar o ministério com a seriedade que ele existe. Não é só porque é criança que vai fazer tudo de oba-oba, vai ser só brincadeira. Não. Como você falou, é muito sério isso. Cada palavra que você fala marca a criança. Porque tem palavras que as pessoas nos disseram quando éramos crianças que marcam. Até hoje. Que nós lembramos até hoje. Então, porque a outra criança não vai acontecer, não. Acontece da mesma forma. E é a alma da criança ali, né? É o Espírito Santo. A gente tá mexendo com o mundo espiritual. Verdade. Então, há uma seriedade, porque a criança, ela tá crescendo, ela tá aprendendo. Ela é um papel em branco, como você falou, né? A criança falou que a criança... Ela vem... Não é vazia, mas ela vem assim aberta para receber, Isso. né? E aí aquilo vai entrando e preenchendo. Isso. É interessante porque assim, a gente... trabalhando com a escolinha do Ministério Pitoquinhos, todos os sábados, né, a gente ministrava uma história diferente, trazia uma palavra diferente, porque a gente só trabalhava com histórias bíblicas. Ainda que muitas das vezes a gente contasse uma história, mas a gente sempre trazia para a visão da Bíblia, né, espiritual. E a gente, cá como professoras, a gente conta, vai embora e acha que acabou ali, né? Mas depois a gente começa a ouvir os testemunhos, né? E uma mãe, que a maioria das nossas crianças, elas não são evangélicas, né? Nós tínhamos na época 4 ou 5 crianças só evangélicas e as outras 30 crianças não eram. Mas assim, o meu pensamento sempre foi assim, eu consigo trazer as crianças, elas recebem e elas mesmas vão levar para a família. Sim. Porque no lugar onde nós trabalhávamos e trabalhamos, os adultos eram mais difíceis, eles não queriam ouvir falar de crente, né, de Jesus, eles não eram abertos para isso, já estavam armados, né, contra o evangelho. E uma vez, eu passando pela rua depois da aula, uma mãe me chamou e falou, né, que a criança, a filhinha dela tem 3 anos, mas que todas as vezes que ela chegava da escolinha, ela chegava radiante, contando a história que tinha lá. Mas eu acho que hoje ela contou errado, porque ela disse que Deus, ele deu pão e peixe, um menino deu pão e peixe para Deus, e Deus conseguiu dar o pão e peixe para todo mundo. Olha, a mentalidade dela, porque nós falamos, né, que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo é uma pessoa só. Do modo dela, ela falou pra mãe. E a mãe falou, você tá maluca, menina? Como é que Deus deu pão e peixe pra... Ela foi, mãe. Deus deu pão e peixe pros povos. E todo mundo comeu. E assim, foi um momento assim que eu fico arrepiada, porque é prazeroso pra gente saber que eles estão levando, que tem momentos ali na escolinha que você acha assim, poxa, eles não aprenderam. Será que eles realmente conseguiram compreender, que eles conseguiram entender
E ela falando, essa menina canta cada música, não sei como ela consegue aprender tão rápido. Ela conta todas as histórias. E aí eu fui explicar a ela que realmente ela tinha aprendido aquilo, que Jesus ele multiplicou. Já foi uma porta que eu tive para falar, né, com a mãe, que até então a gente só conversava sobre ela pode ir para a escolinha e coisas assim, materiais. Eu nunca tinha tido uma oportunidade de chegar. E isso foi assim, foi tão prazeroso para mim que me deu novo ânimo. Eu falei, não, a gente tem que continuar e tá surtindo efeito, porque no momento ali tem momentos mesmo que no Ministério Infantil parece que não tá dando nada certo, né? Eu vou parar, não, acho que eu não tô conseguindo atingir, mas Deus, ele sempre nos mostra, ele vai ter uma situação que você vai perceber que aquilo tá fazendo efeito, né? E a gente fica insegura, né? Insegura. Eu, quando eu vou ministrar, eu sempre fico assim, vocês estão entendendo? Vocês têm certeza que vocês estão entendendo? Tá com alguma dúvida? Pode perguntar. Tá com alguma dúvida? Pergunta, não tem problema nenhum, pode perguntar. E muitas pessoas, às vezes, subestimam as crianças, achando até que Deus não pode usar uma criança, ou que uma criança não pode ganhar uma alma para Jesus. Mas eu acredito que essa criança, essa menina, ela pode sim ganhar a família dela para Jesus, ensinando tudo aquilo que ela aprendeu. E aí eu me lembrei de uma coisa, me veio agora na cabeça, nem me lembrava mais disso, mas que teve uma época que eu morava em um lugar onde eu só tinha uma vizinha. E de vez em quando a gente brincava de alguns jogos. Ela morava só com o irmão dela, e na época meu irmão era bem novinho e tudo mais, e Silvana o nome dela. A gente brincava de vez em quando com alguns joguinhos de tabuleiro, e ela não era cristã na época, e tudo que eu aprendia na igreja eu passava pra ela. Às vezes a gente brincando, ela já era bem mais velha do que eu acho que eu tinha 5 anos na época, e ela tinha a idade que eu tenho hoje. E depois de um tempo, a minha mãe que me conta isso, que Silvana até hoje é cristã, ela tem uma filha também, todos são cristãos na família dela, e ela falou pra minha mãe que ela foi evangelizada por mim, porque ela ouvia eu falar sobre Jesus e ela disse que ela sentia algo no coração quando eu falava pra ela sobre... Eu também arrepiei toda agora, só de lembrar. E ela disse que ela precisava conhecer aquele Jesus mais a fundo, então ela começou a ir pra igreja, a frequentar a igreja, e é cristã, glória a Deus, até hoje. Então Deus pode usar sim, de uma forma inconsciente, porque eu me recordo da gente brincando e tudo mais, mas assim, pra mim foi algo super natural. Pra mim eu só tava contando pra ela da mesma forma que pra mim era divertido, era muito proveitoso estar ali com as prós, com as tias. Pra mim era a mesma coisa, entendeu? Passando. E é engraçado porque, assim, às vezes um adulto, ele tem dificuldade de chegar pra outro, conversar assim abertamente. Fala, mas a criança, ela é tão inocente, ela é tão espontânea, que ela conta ali do jeito dela. E às vezes você não tá nem querendo ouvir, mas ela tá ali falando. E vai chegar um momento que vai ser tocado, né? A pessoa que está ouvindo vai ser tocada, porque não somos nós, não é de muito falar, não é a nossa palavra. E é o Espírito que vai convencer. Justamente. O nosso papel como adulto é falar. Quem vai convencer não somos nós. Aí já não é a nossa função, é o Espírito Santo. E a criança, ela tem essa disponibilidade, porque ela não chega. Tem crianças até que são mais acanhadas, assim, mas não em relação a assuntos específicos. Você vê que a criança, ela chega e solta, às vezes, cada um que a gente fica... Como eu vou responder isso? É interessante que nós temos uma criança que ela faz parte do projeto, que tinha um casal na igreja que o filho frequentava, e depois eles pararam, né, de frequentar, e a criança fala assim: mamãe, fulaninho não gosta de adorar a Deus, não, porque não está indo para a igreja, né? E assim, é interessante porque ninguém disse a ele que quem vai gosta de adorar e quem não vai não gosta de adorar, né? Mas assim, ele tem aquele já entendimento, ele tem 2 anos, ou é 3, se eu não me engano, mas já tem assim um entendimento de que ir para a igreja, o fato de ir para a igreja, você está indo adorar o Senhor, né? E é interessante isso, porque muitas vezes adultos vão para a igreja, né? Vão para a igreja e não tem assim, não, eu estou indo adorar. Às vezes vão por ir,
né? Eu vou porque não tô a fim de ficar em casa. Mas, assim, a importância de nós ensinarmos dessas crianças serem bem instruídas, né? Porque eles vão levar aquilo ali pra vida. E como contagia, assim. Outra experiência da pergunta, outra experiência que eu tive com as crianças foi dançando no Ministério Três Palavrinhas. É incrível como cada show é uma experiência nova. E por mais que a gente não fale, porque são as histórias contadas pelos áudios, e no meu caso eu só danço, por mais que a gente não fale diretamente, a gente está ali dançando e a gente está louvando a Deus. E a alegria que a gente tem que passar para eles através dos nossos movimentos. E eu lembro de um dos shows que a gente fez que tinha uma criança que ela tava sentada. Sempre tem uma, né? Que ela tava assim, sentada bem na frente, ela tava assim. Emburrada. Tipo assim, e ela já era assim, tipo, grandinha, sabe? Aí ela tava emburrada. As primeiras músicas, as primeiras apresentações, ela tava assim, só emburrada, só olhando. E sempre tem essa criança, que ela não ri. Ela fica ali encarando sempre você. Tem o ele veio, sempre tem o do contra, sempre tem o emburrado. Vamos dançar. Não dança. Aí fala, agora senta. É a hora que levanta. Sempre tem essa criança. Sempre. Inclusive, dizem que quando você chega na igreja e aí tem uma criança, sempre tem uma criança olhando pra você, parecendo que já conhece todos os seus pecados, que ela tá ali te encarando. Te filmando. E aí, essa criança, e ela tava bem na frente. E aí, ela começou a chamar a atenção da gente que tava dançando, né? E toda vez que a gente voltava pros fundos, que era parte do teatro, a gente comentava, tem uma criança ali que não dá uma risada. E a gente sempre sorrindo e tal. E ela ali, o tempo todo emburrada. Não dava nem assunto. Aí a gente vai quebrar, assim, no sentido figurado, né? Vai quebrar essa criança. Ela vai sair daqui diferente da forma que ela entrou. E aí a gente dançando e aquela alegria, porque as músicas dos Três Palavrinhas são bem pra cima, né? E a gente ali dançando e tal, maior alegria, maior... com todo mundo assim, né? Na mesma sintonia. Gente, quando foi chegando assim, na última música, eu não lembro direito qual... É de Miriam. Miriam dançou na presença do rei. Na última música do show. E aí todas as crianças levantaram. Será que não vamos conseguir? Todas as crianças levantaram e aí imitavam o passinho que a gente estava fazendo. E aí é dito e feito. A alegria que a gente não estava falando, mas a alegria que a gente estava carregando, a alegria que vem do Senhor, contagiou ela. Ó, chega arrepio também, porque é muito sério, sabe? Às vezes falta até a gente que já tem essa experiência, por a gente estar ali todo domingo ou toda semana, naquela rotina, a gente acha normal, mas não, é um mundo espiritual, a gente tá mexendo com o mundo espiritual. E ela levantou e ela começou a dançar. Foi contagiada, foi alcançada, foi atingida. Amém. Sem palavras diretamente, mas ela foi alcançada, sabe? E é por isso que é muito importante, né? Quando eu sempre tive, assim, aquela coisa, eu fico muito preocupada. Eu sei que não sou eu. Eu faço meu esboço, na hora não falo nada daquilo que tá escrito. Eu não consigo, às vezes, nem olhar. Meu Deus, quando eu entrego o microfone, eu falo, poxa, eu escrevi. Eu não falei isso, não falei aquilo. Mas, assim, nós temos que nos preparar. Mas a gente sabe que quem vai conduzir, quem vai fazer é o Espírito Santo. Mas nós precisamos ter essa consciência, a importância de nós sempre pedirmos, Espírito Santo, trabalha junto conosco. Porque se a gente estiver sozinho, estamos acabados. Porque não é um show, né? Como Mili falou, não é simplesmente você chegar ali e se apresentar. Sim. Nós estamos realmente trabalhando no mundo espiritual. E, assim, nós temos percebido, assim, a força tão grande do inimigo contra as crianças. E eu vim me perguntando há algum tempo sobre isso, porque antigamente a gente ouvia, né, falar, violência, os jovens estão se acabando nas drogas, nos vícios, né, na bebida, no mundo do crime. Mas hoje é muito forte a investida do inimigo contra as crianças. Né? Pedofilia, os próprios pais maltratando, violência doméstica, né, com os filhos. Ou então, assim, são coisas até que parecem ser bestas, né?
Simples. Um exemplo é a sexualização infantil. Isso. Você olha e você fala, ah, não, mas ela só tá dançando. Muitos é só pontos. uma musiquinha. Mas se você for parar pra olhar, poxa, isso é dança de uma criança tá dançando, não, e hoje sabe? os pais falam assim, não aguento mais esse... Ah, não, coloca ali na frente da televisão que ele fica quietinho, né? Entrega as crianças. E eu comecei a me perguntar assim, por que, né? O inimigo tá investindo tanto... Porque o mundo está assim, ó, com os braços abertos para as crianças, né? Chamando. E muitas das vezes nós, como igreja, estamos com nossos braços cruzados, fechados. Mas assim, por que o interesse do inimigo com as crianças? Se a gente acha que não tem... Não, é inocente, não tem muita influência. Mas é exatamente por isso, porque quem chega primeiro consegue agarrar, consegue abraçar a criança, vai ter aquela criança... pelo resto da vida, se não tiver intervenção do Espírito Santo. Sim. E é por isso que nós precisamos ter esse cuidado, porque assim, o inimigo ele tá lutando de todas as formas, porque ele quer acabar com a vida da criança. Chegou ali, destruiu a vida de uma criança. Nós temos, né, são experiências que nós ouvimos que uma criança, só em ela ser exposta a um conteúdo pornográfico, acaba com a vida daquela criança e ela leva até a idade adulta, né? Então, assim, o interesse do inimigo, porque hoje então ele não quer mais atingir os adultos idosos. Sim, ele até quer, mas a investida mais forte dele hoje está com a criança para ele destruir logo do início, porque assim, um adulto, ele recebeu a palavra, mas ainda assim às vezes fica assim meio duvidoso, e assim que eu tenho percebido que o inimigo ele não quer tirar você da igreja, ele quer deixar você lá, mas morto lá dentro. Sim. Frio lá dentro, e a criança já não tem isso, a criança ou ela é ou ela não é. Ela demonstra, quando a criança ela vai com a sua cara, ela já vem sorrindo. Também se ela não for com sua cara, ela fechou ali e só o Espírito Santo para mudar aquilo. Ela não tem aquela coisa de, pelo menos vou disfarçar, né? Então, é muito importante nós trabalharmos com as crianças. Nós orarmos, pedirmos, né, a cobertura mesmo, porque ele está investindo pesado. E nós precisamos também investir. Verdade. E investir pesado para que elas sejam alcançadas, para que nós consigamos levar antes, né, de serem destruídas pelo inimigo. Eu acho que a importância do Ministério Infantil, ela se revela justamente nesse ponto, porque, como foi dito anteriormente, quando o Ministério Infantil ele era visto só como um lugar onde as crianças ficavam para não atrapalhar os pais, nós estamos falando de crianças que têm pais evangélicos ou cristãos. Mas e as crianças que estão lá fora? E as crianças que ainda não conhecem a Jesus? E as crianças que os pais... E quem vai levar o evangelho para essas crianças? Porque a gente... eu não tenho acesso aí a uma escola, falar de Jesus numa escola. Mas o meu filho tem, né? Uma sobrinha tem. Aquelas crianças que estão ali na igreja que já aprenderam, elas vão conversar com os coleguinhas. Elas vão passar, né? E a gente sempre, no nosso projeto, na nossa escolinha, a gente fala... o que vocês aprenderam, conte para os seus coleguinhas na escola, aqueles coleguinhas seus que moram lá perto de você que não pode vir, conte para eles, e eles levam aquilo, né? Eles falam, até mesmo como a Nívia falou, né? Na brincadeira ali, ela talvez até inconscientemente. Sim. A escolinha, a gente tem exemplo, porque tem um menino que é ele tem uma junção, né? Ele veio, aquele menino que diz, meu Deus, ele veio e ele é o do contra. Uhum. Mas até para isso nós precisamos pedir orientação do Espírito Santo. E a gente conseguiu, assim, visualizar. Isso aí veio diretamente do céu, assim, que a gente começava a colocar ele em tudo. Porque ele gosta de participar, mas assim, era só você dizer, bora dançar. Eu não sou crente. Assim, então... Você só dança quem é crente? Aí quebrava assim. Mas era assim, bora sentar. Aí ele ficava em pé. Sabe aquela musiquinha? E o vacilo é de quem tá sentado? Aí ele fazia só pra contrariar. Era desse jeito. E a gente começou a trazer ele pra perto da gente. Não, você vai ser o meu ajudante. Pega aqui esse visual. Ele ficava feliz da vida. Essa de ajudante é a nossa carta na manga. Porque quebra qualquer criança. Mas assim, por outro lado, ele é aquele menino que assim, tipo, se a gente fosse
fazer uma seleção dos melhores, ele não se enquadraria. Qual é o professor que quer esse menino? Ninguém. Mas é esse menino que Jesus quer, né? Então é esse menino que a gente tem que abraçar. E assim, é interessante porque ele é um menino assim que foi o que mais convidou crianças não crentes para estar no projeto, sabe? E assim, quando nós chegávamos na casa dos pais para pedir, né, para as crianças irem, fulano já falou dessa escolinha, e esses meninos estão assim, falam o tempo todo dessa escolinha. Eu nunca deixei, porque foi criança que veio falar, não sabia se era verdade, assim. Mas em umas 5 casas que nós entramos, ele já tinha ido falar, né? Então, assim, como ele é um missionário, não é? As outras crianças que aparentemente eram exemplares, que participava de tudo, não tinha essa desenvoltura que ele teve de ir chamar. Tem uma criança mesmo que mora muito longe, mas participava da mesma escola que ele, no transporte ele chamava, né? Então tem crianças que não é próximo da gente, não é próximo do espaço Pitoquinhos, mas que são alcançadas por causa dele, né, no transporte. Então ele fala de Jesus, ele fala daquilo que ele aprende, e ele consegue criar aquela expectativa nas outras crianças para ir. E aquelas que não vão, ele fala assim, eu vou pra escolinha hoje, você não vai, sabe? As crianças ficam assim, eu quero ir. Tem crianças que falam assim, tia, falei com minha mãe pra eu ir, sabe? Então, coisa que se você fosse chamar, talvez não criasse essa expectativa, né? Então, assim, é interessante. E nós precisamos entender que essas crianças que dizem assim, são as piores, a mãe não quer. Ele chegou pra mim e falou, tia, já fui expulso da oficina, já fui expulso da escola, eu quero ver também se eu não vou ser expulso daqui. Então, assim, já é uma criança que lá dentro, ele já tem a rejeição, né? Ele sabe, ninguém mais me suporta. Mas nós, como tios, como crentes, como igreja, nós precisamos abraçar esses, porque assim, quando o mundo perceber, meu Deus, quem era aquele menino, né? Então nós precisamos levar essa transformação. Aí vem o fruto, né? Vem o fruto. E assim, ele já, às vezes, por muitas pessoas terem dito pra ele assim, ninguém te suporta. Eu sou burro, eu não aprendo nada. A gente não quer você aqui. Então assim, ele acredita que a identidade dele é essa. Então, por isso que ele se comporta dessa forma. Mas a verdadeira identidade dele está em Cristo. Então, é onde é o lugar. Vai mostrar, né? É o lugar onde ele deve estar mesmo. Proione, não quero esse menino na minha turma, não. Como? Jesus veio para os sãos? Não, veio para os doentes. Ele veio para os piores. Foi o ladrão lá, né? Foi as prostitutas. Então, nós não queremos que essas crianças cheguem a ser um ladrão, a ser uma prostituta. Então nós temos que fazer o trabalho de prevenção, né? Sim. Porque a igreja é engraçado que assim não investe muito no ministério infantil, não investe muito nas crianças. Mas aí depois vai lá fora. A criança estava dentro da igreja, filho de crente. Pode ver quantos filhos de crentes desviados, né? Quantos filhos de crentes estão lá nas drogas. Aí depois, estava o tempo todo na igreja. Depois aí a gente vai lá para fora tentar resgatar depois que ele já está lá perdido, né? Então é muito mais prazeroso você construir a identidade de Cristo na criança, enquanto criança, do que você tentar, depois que ela já está desiludida, né? Porque passou o tempo todo na igreja, como se nada tivesse acontecendo. E não viu transformação, não conseguiu se identificar, não conseguiu visualizar a identidade de Cristo nela, né? Então, nós vamos encerrar essa primeira parte, mas nós teremos a continuação. Você pode também estar assistindo a continuação desse vídeo, mas nós queremos incentivar, né? Os pais, os tios, avós, os pastores. Nós queremos pedir aos pastores que abrace o Ministério Infantil, né? Os pais, principalmente, ajude os tios do Ministério Infantil, né? Porque muitas das vezes acham assim, não, larga lá, mas não tá nem aí, nem lembra do tio, do trabalho, o que você não quer ter, mas que o tio está tendo dentro da igreja. Converse em casa com eles, o que você aprendeu na escolinha, que aquilo tudo vai ser um exercício de memorização do que ele aprendeu na escola. Assim como na escola, né, no dia a dia. O que você aprendeu hoje? Então, o que você aprendeu na escolinha? Qual foi a história de hoje? Qual foi a experiência? E ore com o seu filho e pelo seu filho, né? Porque é muito importante. Porque
o que a oração não fizer, nada mais faz, né? Peça sabedoria ao Senhor também. Às vezes você pode pensar que, mas eu não sei como falar na linguagem da criança. Peça sabedoria ao Senhor, porque Ele vai te dar. É um desafio, e muitas das vezes até para nós mesmos, que já trabalhamos com crianças, mas seja um exemplo para o seu filho de um verdadeiro cristão. Sim. E ensine, não espere um momento, não espere um momento adequado para falar sobre a palavra de Deus com o seu filho, para falar sobre Jesus com o seu filho, porque não há momento. Né? O momento é agora. O momento é agora. E às vezes ele só quer que você o escute. Sim, verdade. Né? Às vezes você não vai precisar falar nada, ele só quer que você escute. Como foi a historinha? E se você criar esse hábito de perguntar, o que foi que você aprendeu hoje? E também não pressione ele. Você foi e não aprendeu nada? Não. Deixe no tempo dele. Tem o tempo certo de ele começar a colocar para fora aquilo que ele criou lá dentro, o modo de passar. Porque muitas das vezes nós adultos aprendemos, eu sei pra mim. Mas eu não sei passar, né? Então, tem que também esperar o tempo da criança, ela saber como passar, como falar para você. Então, E de quebra, adiciona a gente na sua lista de oração. Que orem pelas tias do ministério. Pedindo para que capacite, para que o Espírito Santo capacite. Se o ministério da sua igreja não tá como você, se você acompanha o seu filho de perto, você tá vendo que não tá como para ser, então peça a Deus que capacite, que levante pessoas para que possa estar usando as pessoas que estão na frente do ministério, que tá cuidando do seu filho no momento que você está no Até porque isso vai ser um tema do próximo bloco, continue, né? Com a gente. E assim, as dificuldades, porque a gente olha assim, quem tá de fora, não, elas são preparadas, elas sabem tudo, e na verdade não é bem assim, na hora que vem as dificuldades, é verdade. Então nos acompanhe no próximo bloco, no próximo vídeo, que nós estaremos dando continuidade a esse bate-papo. Que Deus abençoe vocês.